que é e como ocorre o câncer infanto-juvenil? Câncer, na verdade, é que uma determinada célula do corpo daquela criança, por uma série de motivos, adquire uma capacidade de não mais responder a nenhum estímulo interno, nem da própria célula, nem do corpo, do que fazer, de como ela deve se amadurecer, de como ela deve se comportar, na verdade. Então, acaba sendo uma célula absolutamente rebelde, vamos dizer assim, em que ela perde os controles que o próprio corpo tem de como essa célula deve se dividir, quando ela deve parar de se dividir e tudo. Então, o câncer é a gente poderia resumir com uma doença na qual uma determinada célula do corpo, quer dizer, um tijolinho, a célula seria o tijolinho que forma o corpo da gente, mas uma determinada célula, que pode ser do fígado, do osso, do sistema nervoso, do pulmão, qualquer coisa desse tipo, essa célula perde essa capacidade de ser controlada e ela passa a se dividir de forma indiscriminada, formando então uma população anormal dessas células. Elas deveriam formar um determinado tecido no corpo, por exemplo, o fígado, e na verdade vão formar um tumor no fígado. E aí a gente tem o câncer. Qual a diferença entre o câncer benigno e o maligno? Ele pode ser benigno, ele pode ser maligno. A grande diferença que a gente pode usar para diferenciar entre o benigno e o maligno é basicamente a capacidade desse tumor de se espalhar ou de ficar restrito a uma determinada região. Ou seja, o tumor benigno, ele fica muito mais restrito a um determinado local, ele não espalha no corpo. Já o maligno, ele tem capacidade de se espalhar. É aquilo que a gente chama de mandar sementes, ou como os médicos chamam, de mandar metástases para outros locais. Por exemplo, como eu falei, um tumor de fígado que aparece com a metástase no pulmão, ou no osso, ou em algum outro local do corpo. Qual a incidência e gravidade do câncer em crianças e adolescentes? O câncer na criança e no adolescente, ele é uma doença, né, um grupo de doenças extremamente raro. Para a gente ter uma noção, aqui no Vale do Paraíba, a região que abrange todo o Vale do Paraíba, a Serra da Mantiqueira e o litoral, a gente tem aí algo em torno de 1 milhão, 1.200.000 pessoas abaixo de 20 anos. E a incidência de câncer esperada nessa região é de apenas 120, 100 a 150 casos novos por ano, qualquer que seja o tipo de câncer. Para a gente ter uma noção até de volume, para a gente ver como que é raro, se a gente fosse comparar com um câncer de adulto, por exemplo, se a gente pegar o câncer de mama, que acomete obviamente só mulheres, no Brasil, a gente tem mais de 50.000 casos por ano no Brasil. E de câncer na infância, quer dizer, qualquer câncer acometendo pessoas com menos de 20 anos, você vai ter no máximo 12.000, 13.000 casos. Só para ter uma noção de como é raro a condição do câncer na infância. Apesar de ser uma doença extremamente rara, é uma doença também extremamente grave. Por isso que a gente deve estar sempre comentando sobre ela, porque aqui no estado de São Paulo, o câncer é a segunda causa de morte em pessoas até 20 anos, perdendo só para os acidentes. Então, o que a gente tem hoje
é que, por doença, o câncer é a principal doença que mata pessoas abaixo de 20 anos. Então, é sim um problema grave, um problema de saúde pública, porque é uma doença que, por si só, já provoca uma comoção, não só na família, mas às vezes até na própria comunidade em que aquele paciente está inserido. Por isso que é extremamente importante falar, apesar de uma doença muito rara, falar sobre ela, que tem um índice de óbito, né, de morte, muito alto. Quais são os tipos mais comuns de câncer na infância e adolescência? Os cânceres da infância são muito variados. A gente tem o tipo mais comum que a gente tem na infância é o grande grupo das leucemias. São também doenças muito diferentes, você pode contar em mais de 30 tipos de leucemias, né? Mas é o mais comum, correspondendo mais ou menos a 30% dos casos. Depois a gente tem um outro grande grupo também, que são doenças muito variadas, mas são as doenças que acometem, são neoplasias que acometem o cérebro, ou seja, tumores do sistema nervoso central, correspondendo aí a 25% dos casos. Depois a gente tem os linfomas, que também são dois grandes grupos, né? São os linfomas Hodgkin e os não Hodgkin, que corresponderiam aí a quase 20%, 15% a 20%, e depois os chamados tumores sólidos, que são os tumores de fígado, de rim, de osso, tumor de músculo e outros um pouco menos frequentes, né? Tumor de suprarrenal, que é uma glândula que fica em cima do rim, tumores de nasofaringe, que são um pouco menos frequentes. Existem sinais ou sintomas que podem levar ao diagnóstico de câncer em crianças e adolescentes? Os sinais e sintomas do câncer são muito ingratos, porque na grande maioria das vezes, quase totalidade das vezes, eles aparecem como doenças, como situações corriqueiras até. E são extremamente raras. Então, muitas vezes o próprio paciente ou o próprio médico nem pensa que aquilo poderia ser um câncer. Para dar um exemplo, uma criança com 8, 10 anos que esteja queixando de dor de cabeça e tendo vômitos, pode ser de inúmeras possibilidades, até mesmo uma infecção viral. Mas pode ser um tumor de sistema nervoso, quer dizer, um tumor de cérebro. Quando que o médico deve pensar que aquilo pode ser uma doença mais grave, mais delicada, vamos botar assim, e não aquela corriqueira que ele estava pensando inicialmente? Quando a evolução não está condizente com aquilo que ele pensou no início. Mesmo leucemia, que é uma doença, que é um câncer que acomete o sangue, ela pode se apresentar de forma muito corriqueira, com a criança apresentando um pouquinho de cansaço, um pouquinho mais pálida, e isso pode passar, com um pouco de febre até, pode passar despercebido nos primeiros dias, ou até mesmo na primeira semana. O médico deve começar a pensar que aquilo pode ser uma coisa mais grave, e até mesmo câncer, quando a evolução não é condizente. E aí é extremamente importante que a gente ressalte o papel do médico, do posto de saúde mesmo, aquele que pode acompanhar o paciente no dia a dia. E não que hoje a gente acaba pedindo muita ajuda no pronto-socorro. Então a gente acaba fazendo muitas vezes fila em pronto-socorro, mas a gente está sempre sendo visto por médicos diferentes. Toda vez que eu vou no pronto-socorro, eu vou ver um médico diferente do que eu vi ontem. E muitas vezes ele não tem ideia do que está acontecendo no dia a dia desse paciente.
muitas vezes você não tem nem tempo de perguntar com calma o que está acontecendo. Por isso que é extremamente importante que a gente leve os nossos filhos naquele nosso médico do dia a dia, que é o médico de família, o médico da unidade básica de saúde e tal, porque esses conhecem muito melhor o nosso caso, o nosso filho no caso. Existe uma frequência correta para levar as crianças e adolescentes ao pediatra? Não existe uma frequência correta de se levar a criança ao pediatra. A gente acaba levando a criança que nasce recém-nascida e durante o primeiro ano de vida, existe todo aquele acompanhamento de puericultura, em que o paciente, ou melhor, desculpe, a criança vai ao médico uma vez por mês, sendo vista pelo pediatra. E depois isso acaba se espaçando um pouquinho. É importante que se tenha o pediatra, por isso a importância do médico da unidade básica e tal, porque ele acaba tendo um conhecimento da história desse paciente, da vida dessa criança. E aí, mesmo que ele fique um ano sem ir no pediatra, o pediatra conhece aquela criança historicamente. E aí fica muito mais fácil ele entender que alguma coisa que está acontecendo com aquela criança não é exatamente o comum dela. Aquilo não é uma situação corriqueira para aquela criança. Então, por isso que é tão importante ter o seu próprio pediatra e a gente perder um pouquinho dessa cultura que a gente tem hoje de buscar só o pronto-socorro quando está com algum problema mais grave. Como deve ser feito o tratamento do câncer em crianças e adolescentes? O tratamento do câncer na infância, antes de mais nada, é importante que a gente entenda que ele não pode ser feito de uma forma isolada. O tratamento não é simplesmente dar um remédio, no caso, fazer uma quimioterapia, por exemplo. Ele é muito mais amplo, muito mais global. Você tem que ver o paciente integralmente, porque muitas vezes o problema dele não é só o câncer, é também nutrição, é também alguma situação até social, por exemplo. Ele não tem condição de ir toda semana ao médico, ele precisa de apoio social para que ele possa chegar no médico. Além disso, como o tratamento às vezes é longo, ele precisa de suporte educacional, porque ele está perdendo muita aula na escola. Então, o tratamento tem que ser feito dentro de uma estrutura que veja o paciente de uma forma global. Também, você precisa de suporte de fisioterapia, você precisa de suporte de psicologia, muitas vezes até de suporte espiritual para essa criança e para essa família também. Então, é muito importante que você tenha um atendimento integral numa estrutura integral também, centralizada de um hospital ou pelo menos de uma unidade de tratamento ampla, né? Ou seja, um centro de tratamento especializado em criança com câncer. Quais são os pilares para o tratamento específico do câncer infanto-juvenil? É claro que o tratamento específico da doença, ele obedece três pilares. A cirurgia, quando você tem um tumor sólido, por exemplo, que você precisa de um tumor ósseo, você vai precisar que um ortopedista especialista em tumores ósseos
possa operar. Você tem a radioterapia, que a gente usa pouco na criança por causa dos efeitos colaterais a longo prazo, mas é extremamente importante em alguns casos. E a quimioterapia, que é utilizada em quase 90% das vezes. O que é a leucemia e quais são os principais sinais de sua existência? A leucemia é o câncer mais comum na infância. Ela acomete crianças de qualquer idade. Claro que os tipos de leucemia, como eu falei, são doenças podem ser até muito diferentes, apesar de estar dentro do grande grupo das leucemias. Você tem tipos muito diferentes entre elas, né? E os sinais e sintomas dessa doença acabam sendo um pouquinho semelhantes, apesar de tão vasto tipo de doença que você encontra. Na grande maioria das vezes, as crianças com leucemia, elas se apresentam com um pouco de cansaço, com febre que elas podem apresentar e algumas manchas no corpo. E por que elas têm isso? Porque a leucemia é um câncer que acomete o sangue, ou melhor, é uma doença da fábrica de sangue, é um câncer da fábrica de sangue. Então, porque você tem essa doença, a fábrica de sangue passa a não produzir de forma adequada os componentes do sangue. E a gente tem, grosso modo falando, 3 componentes principais. Os glóbulos vermelhos, que transportam o oxigênio, por exemplo, os glóbulos brancos, que são os responsáveis pela nossa defesa, e as plaquetas, que seriam as responsáveis pela coagulação do sangue. Então, como a gente não está produzindo isso de forma adequada, ou melhor, elas estão doentes, você acaba não tendo uma produção adequada de glóbulos vermelhos, por isso uma anemia, por isso o cansaço. Você passa a não ter uma produção adequada de plaquetas, por isso as manchas roxas, ou seja, sangramentos. Você pode ter sangramento de nariz, sangramento de gengiva também. E você pode ter febre por causa de infecções que a criança passa a ter, estar suscetível a infecções justamente pela falta de defesa do organismo. Quais são os principais tratamentos da leucemia em crianças e adolescentes? Dentro do tratamento das leucemias, essencialmente o que se faz para tratar e curar uma leucemia, é importante que a gente fale que a leucemia é uma doença curável e em 80% das vezes você pode curar uma leucemia, dependendo do tipo de leucemia, você chega até 80%. Algumas são muito graves e você não consegue curar nem 30%, mas a maior parte das leucemias você tem uma excelente chance de cura. Mas o tratamento em si é a quimioterapia. E na grande maioria das vezes você só faz quimioterapia, você não tem indicação nem de fazer uma coisa que é muito falada atualmente, que é o transplante de medula óssea. Importante saber que o transplante de medula óssea são de 2 tipos essenciais. Tá? O transplante autólogo, que é quando eu sou o meu próprio doador, e o alogênico, em que eu recebo a medula óssea de outra pessoa, que pode ser um doador aparentado, por exemplo, meu irmão, ou um doador não aparentado, alguém da população, não necessariamente alguém da nossa cidade, pode ser alguém de outro país, inclusive. São tipos de transplantes muito diferentes, tecnicamente falando, e o jeito de fazer e até os efeitos posteriores são muito diferentes.
Na leucemia, o que a gente usa é sempre o transplante alogênico, quer dizer, de um doador diferente doando para mim. Pode ser familiar ou não. Tá? De modo geral, a gente só só indica os transplantes de medula óssea nos casos muito graves ou no caso de recidivas. De modo geral, os pacientes inicialmente não têm indicação de transplante. O que é e como é feito o transplante de medula óssea? Para entender um pouquinho do transplante, é uma coisa muito mais ampla, eu vou tentar resumir bem pouquinho, mas o transplante também envolve quimioterapia. Então, você capta as células tronco que vão vão produzir sangue do doador, guarda essa célula, tá? Numa bolsa, tipo uma bolsa de transfusão, e aí faz uma quimioterapia em altíssima dose para o paciente, para o receptor. Uma vez feita essa quimioterapia, você infunde essas células no receptor, do doador para o receptor. E aí essas células vão povoar a medula óssea do receptor e ali produzir sangue novamente. Existem formas de prevenir o câncer na criança e no adolescente? A prevenção do câncer é um capítulo à parte, porque na criança, no adulto, é extremamente importante você ter determinados hábitos que você consegue realmente evitar alguns tipos de câncer. Por exemplo, a pessoa que fuma tem um risco muito alto de ter câncer de pulmão. Na criança, isso não é exatamente verdade, ou seja, não existem, pelo menos até o momento, conhecimento de alguma coisa que a gente possa fazer para evitar o câncer na infância. Na grande maioria das vezes, o que a gente pode fazer, pura e simplesmente, claro, o diagnóstico precoce, quer dizer, lembrar que o câncer existe, fazer a suspeição que aquela criança pode estar com câncer e os exames adequados para confirmar ou não aquela doença, mas não há nada que a gente possa prevenir. Quer dizer, nem os pais podem ter nenhum tipo de atuação que poderia evitar a doença na criança, nem mesmo o tipo de vida da criança ou do adolescente poderia evitar a doença em algum momento da vida deles até os 20 anos. Né? É claro que a vida saudável é uma coisa que a gente adquire já lá na infância mesmo. E é extremamente importante a gente ter isso, porque a gente vai acabar evitando coisas no futuro, também o câncer. Então, a alimentação saudável numa criança pode fazer com que ela evite um câncer quando ela seja adulta. Como pode ser feito o diagnóstico precoce do câncer em crianças e quais são os benefícios? O diagnóstico precoce da criança com câncer na verdade, assim, o câncer na criança é sempre uma doença muito agressiva, muitas vezes já de início. A criança fica rapidamente doente. O que é importantíssimo é que, claro, os pais percebam que aquela criança não está muito bem e que o médico, o pediatra, saiba que aquilo não está evoluindo da forma como ele imaginou no início.
E por isso a importância do acompanhamento sistemático do pediatra que conhece aquele paciente. Porque ele pode ver, às vezes, até diariamente um paciente, porque muitas vezes o pediatra fala, olha, volta daqui a 1, 2, 3 dias para a gente ver de novo, porque ele está com alguma dúvida ou ele acha que precisa ver melhor a evolução daquele quadro. Então, ele consegue identificar rapidamente que aquilo pode ser uma doença mais grave, por exemplo, o câncer. É claro que toda vez que a gente recebe uma criança rapidamente, as condições clínicas dessa criança são melhores. É muito melhor você pegar uma criança, é muito melhor para a criança, né, em que ela esteja ainda em boas condições clínicas, porque o tratamento vai ser um tratamento muitas vezes agressivo. E se ela já está em condições, ela começa melhor o tratamento e suporta melhor o tratamento também.